Feliz Natal, bando de mal acabados! Meu microfone até deu umas falhas aqui, olha, do grito. Boa noite, pessoal, como vão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Grid. Feliz Natal, Feliz Natal, como é que vão vocês aí? Escrevi Feliz Natal na nossa plaquetinha aqui, ó. Vou deixar vocês alegres também. Feliz Natal, Papo de Grid, galera F1, né? E aí, galera, curtindo o Natalzinho de vocês? Como é que tá? Lembrando que esse Papo de Grid de hoje aqui é gravado, tá, gente? Eu e Johnny Roberts não estamos ao vivo, porque estamos aproveitando o nosso Natalzinho, né? Então, mas aqui está gravadinho pra vocês esse episódio especial de Natal aqui do Papo de Grid. Não deixamos de comparecer, né? Pra vocês que estão chegando, rolê normal de toda semana. Se inscrever no channel, ativar o sininho de notifications, compartilhar e, claro, fortalecer com o like para que o YouTube vá recomendando isso para mais pessoas aí. Então, para vocês que curtem o negócio acontecer, tem que fazer essa receitinha de bolo aí. É isso mesmo, meu querido Johnny Roberts. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Gardena, boa noite. Prazer imenso aqui também estar presente mais uma vez. Enquanto você vai estar aí, você vai estar comendo o peru de Natal, eu vou estar comendo panetone, né? Panetone de chocolate. O chocotone do dia 25. Chocotone. Perfeitos. É isso mesmo, caras. Estamos aproveitando esse intervalinho de tempo aqui de férias que temos, né, para poder lançar para vocês aqui, não deixar vocês na mão. A gente grava e não deixa vocês na mão. Por isso é o seguinte, se vocês forem fomentando comentários aí, podem deixando aí embaixo comentários que a gente vai verificando, vai respondendo na medida do possível vocês, tá bom? Ou entre em contato conosco lá nos âmbitos do Zap Zap ou no Discord também, que temos o canal lá. Tá legal? Gente, é o seguinte, mas como não tem corrida, o que a gente vai falar hoje aqui? Tal, né? Eu separei alguns tópicos que são pertinentes e importantes e uns avisos também. Primeiro aviso, rapidamente, que a gente ainda não fez a nossa reunião extraordinária, né? Nesse exato momento ainda a gente ainda não fez. É provável que a gente faça nessa semana, provavelmente nessa quinta-feira ou sexta-feira, ou final de semana. Estamos ainda organizando entre os administradores lá, tanto a reunião extraordinária do Fórmula 1 quanto do Assetto Corsa Competizione. Então, ainda não viemos com outras reuniões, mas o Assetto Corsa Competizione já está formulado com novo regulamento, já está tudo sendo colocado em prática, né? E a gente vem aqui com o nosso querido Nanato para explicar modificações que estão sendo feitas para o Assetto Corsa Competizione. Muita coisa mudou mesmo, já para a terceira temporada, mas são modificações pertinentes que vai dar muita interação, muita diversão para a galera que está participando e, claro, fazendo com que até pilotos de níveis mais baixos, que são, né, na verdade, os pilotos bronze, possam entrar em grandes disputas com o pessoal lá da frente, para não virar aquela carreta de distância entre um e outro. Assim, vai ser muito legal, porque vai ter lastro, vai ter diminuição de potência de carros dos pessoal do ouro, né, da categoria ouro, ou quem for ganhando sempre alguma coisa, vai estar sempre com algum lastro aí disponível no seu automóvel. Isso tudo vai ser já está sendo pré-configurado. Nanato vem aqui para explicar pra gente, tá bom? No Fórmula 1, tecnicamente, a mesma coisa. Aliás, no Fórmula 1, se eu e Johnny Roberts na segunda-feira recebemos a informação correta, né? Aparentemente, o Fórmula 1 24 está disponível no Game Pass. O Johnny não encontrou. Johnny, explica aí, para você não encontrou, né, na sua listagem, porque você tem comprado o 24, né? Eu comprei logo no lançamento, né? Pra fazer os trabalhos que eu faço. Então, pra mim, não aparece essa informação de Game Pass. Na listagem do Game Pass também não aparece o jogo ainda, né? Isso até a data de gravação aqui do nosso Papo de Grid. Pode ser que depois atualize? Vamos aguardar e depois, se o pessoal, quando assistir aqui, já coloque nos comentários aí a confirmação também. Isso mesmo, o pessoal já vai colocando aí pra gente, se já recebemos no 24, se está aparecendo. Eu ainda vou verificar se até a data
desse podcast eu já não verifiquei se entrou, porque eu não tenho comprado o 24, então eu vou dar uma olhada lá no Game Pass se entrou mesmo. Se entrou e se for ter campeonato do Galera F1, sim, vai pro 24, tá? Se tiver disponível, é o que a gente continua seguindo à risca, o que a gente já faz. Entrou gratuito no Game Pass, a gente insere pro campeonato e é isso, né? A não ser que haja algumas modificações, às vezes pode ser uma promoçãozinha de fim de ano, depois eles tiram do ar de novo. Se for isso, a gente também aborta a missão e por aí vai. A gente já sabe como as coisas procedem, né? Então, mas aparentemente, se ficar e se for ter Galera F1, né, em 2025, a gente entra pro F1 24 também. Beleza? Mas sabe uma coisa que é interessante? Antes de eu passar algo que é realmente interessante que a gente vai verificar aqui, eu queria dar um aviso muito legal. Vocês estão acompanhando o site do Vai Que Tô Te Vendo, né? Que está aqui na descrição do vídeo. Vocês façam o favor de acompanhar as últimas informações que andam saindo atualizadérrimas do mundo automobilístico real e também virtual, por que não? Porque é o seguinte, o Vinícius do Vai Que Tô Te Vendo, que já esteve aqui no Papo de Grid, ele tá numa equipe que vai participar de campeonatos virtuais. E ele disponibilizou, né, o link para a gente poder dar uma olhadinha, porque vai ter corrida agora em janeiro. Ele vai estar participando do Daytona 500 virtual, tá? Ele me passou umas informações aqui. E eu tenho uma coisa muito interessante para mostrar para vocês. Johnny viu, Johnny gostou. Vamos ver quem vai notar. Mas claro que eu vou falar, né? Não vou esperar vocês responderem porque ele está sendo gravado. Mas eu vou falar. O Vinícius pediu para mim umas imagens. Eu passei para ele e o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Tcharanã! Esse aqui é o carro da equipe que ele vai estar correndo, tá? Eu não sei se ele tá nesse carro aqui. É ele mesmo, ó. Ele tá no outro carro, no 71. Esse é o 21, tá? É um do Márcio Rocha, esse carro aqui. Reparem, vocês vão reparar, mas eu vou contar já. Reparem que aqui onde fica, logo pra frente do retrovisor, tem um Gzinho que vocês conhecem. É justamente o G do Galera aqui, ó. Né? Então ele pediu porque, tipo assim, a gente entrou como apoiador dos caras, né? E eles sempre aparecendo aqui, não ficou nada mais justo do que eles estarem aí levando um pouco do Galera F1 com eles nas competições virtuais. Então tá aqui, eu vou habilitar todas as imagens porque eu quero mostrar para vocês, porque eles estão com uma equipe no Daytona 500 virtual e também no GTE Cup. Então essa é a parte da frente do carro. E quem que vai gostar desse carro aqui, né? Ô Johnny, você tem uma opinião de quem que vai odiar um carro desse correndo pelo pessoal do Vai Que Tô Te Vendo? Se você não destravar o seu microfone, não vai rolar. Eu mutei aqui. Mutou. Olha, até tenho ideia, mas eu tô com medo de arriscar. Não, serve alguém chamado Laércio Barqueta? Eu nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar, né? É um cara que não presta, né? Laércio vai ficar doido com isso aí, rapaz. Doidíssimo. Então esse aqui é a parte da frente do carro, esse aqui é o bumbumzinho, é o bumbum tantã, né? Do GTzão, do Mustanguettes. E esse aqui é o Mustang do Vinícius de Oliveira, tá? Equipe Cisco Air Racing. O carro, né, da Lara, no indicar, isso mesmo, da Lara DW12, usando, né, Mustangão. E aqui é a traseirinha. E aqui, ó, é o GTE, tá? Não, esse aqui é Euronascar, tá? O Vinícius de Oliveira tá usando o número 71, né? Aqui, deixa eu colocar, realocar para vocês aqui. Né? O Vinícius tá usando, esse aqui é Euronascar, tá? E na IndyCar Series, eles vão estar usando esse carreco aqui. E, deixa eu ver aqui agora, e aqui no GTE Cup, eles vão estar aqui, cadê? O GTE Cup, o piloto é o Leon Lima. Né? A equipe é a Cisco Air Racing e estão usando o Aston Martin GTE 61, tá bom? E o emblemazinho do Galera F1 tá ali também, tá? Então, acompanhando aí
a ascensão dessa galera no campeonato virtual, tanto de NASCAR, e também da EuroNASCAR, e também da GTE. Vamos estar junto com eles e todos os links que eles mandarem, esse aqui também é outra fotinha aqui, a gente vai estar acompanhando. Lembrando que ele pediu também para informar que o simulador que eles estão usando é o R-Factor 2, tá? Que eles vão estar competindo. E o link está aqui na descrição para vocês da Vork Series, tá? Então vai estar aqui o www.vorkseries.com.br daí tem mais umas indicações ali. Vocês acessam e ficam sabendo de mais coisas por dentro dessas competições virtuais, tá bom? Então, gente, espero que vocês acompanhem, e todos os links que o Vinícius for disponibilizando das competições, quando estiver fazendo ao vivo, porque eu acho que vai ser transmitido ao vivo também, a gente posta para vocês nos grupos, e também deixa, quando o link estiver disponível e estiver ocorrendo Papo de Grid, a gente deixa também na descrição aqui para vocês, tá? Em janeiro, tá? Tudo começa em janeiro. A princípio, o que ele me passou é provável que comece no dia 11. Meu calendário tá lá no outro lado. Lá. Começa dia 11. 11 é sábado, né, Johnny? Você falou? Isso aí, sábado. Beleza. Dia 11 de janeiro começam as competições. Vamos torcer, gente. O pessoal do Vai Que Tô Te Vendo sempre apoia nós aqui, sempre manda informações, trazem mentes brilhantes para conversar sobre automobilismo, fazer aquela resenha, aquele debate gostoso. Nada mais justo do que a gente acompanhar, e já que gostamos de automobilismo virtual, nada mais justo do que a gente acompanhar e torcer por quem tá lá pilotando e participando de competições também. Belezura? E informações sobre as nossas competições também vão entrar pro site do Vai Que Tô Te Vendo. A Vitória tá organizando lá quem vai estar fazendo as colunas coerentemente. E meu microfone tá querendo falhar. Mas a Vitória vai estar organizando lá quem vai estar fazendo as colunas e vai estar alocando coisas sobre o Galera F1 lá no site do Vai Que Tô Te Vendo também. Beleza? Tá bom demais? Muito que bem. O que eu trouxe pra gente aqui hoje? Johnny, a gente fez essa semana passada, a gente organizou um formulário de preenchimento para o pessoalzinho, né? Para os pilotos especificamente, para eles darem as suas opiniões sobre o que é que poderia ser alterado no regulamento do Galera F1, o que é que eles achavam, a opinião deles. E tivemos aqui sim algumas respostas, eu abri hoje essas respostas aqui, tá aqui nas minhas manos aqui pra gente ver, e tivemos até eu expulsar todo mundo. Hoje eu expulsei todo mundo do grupo de pilotos lá. O pessoal reparou, você viu, ó, você está fora do grupo, você está fora do grupo. Eu fiz isso com todo mundo, tá? Fui eu que joguei todo mundo fora do grupo lá. Fiz isso na segunda-feira. Era pra ter feito no domingo, mas eu tava bem gripado, eu tô aqui, ó. Assoando o nariz, tomando chazinho. Fiquei ruim de gripe no fim de semana, ainda tô recuperando ainda. Mas vamos lá, vamos firme e forte. E aí eu não fiz no domingo, fiz na segunda-feira. Tirei todo mundo do grupo e acabou sumindo até o link lá da listagem de sugestão. Peguei, tivemos, de todos os pilotos, tem gente que estava satisfeito, então não mandou nada. Tivemos 9 respostas. Tá bom? 9 aqui pra gente poder debater. Olha que interessante, numerologia, né? Se você somar os números de 2025, 2 mais 0 mais 2 mais 5, vai dar 9. Tivemos 9 respostas aqui no formulário. O número 9 é um número de transformação, de transmutação. É algo que vai terminar para começar renovado. Então, gente, e são bons augúrios. Eu vejo por essa maneira, assim, né? Por isso é o seguinte, o que a gente vai fazer? Toda a administração vai ler tudo que foi escrito. A gente vai ler aqui agora, mas todos os administradores vão ler. A gente vai debater essas sugestões na nossa reunião extraordinária. E vamos retornar num próximo Papo de Grid, quando tiver tudo organizadinho, bonitinho, com o que a gente modificou. Porque a gente pode acatar e pode não acatar nada. E vocês sabem disso, que a gente vai fazer o que nos é possível fazer.
Por isso eu com o Johnny estamos aqui e hoje vamos ler um pouco para vocês e vamos ler só e se a gente for achar alguma coisa, eu já achei coisa para refutar aqui. O Johnny vai dar risada daqui a pouco. Eu vou até pegar, eu vou pegar essa primeiro, eu não vou ler na ordem. Viu, Johnny? Só pra a Emily aparecer ali que eu vi a Emily. A Emily resolveu dar as caras aqui. Então é o seguinte, ó. Eu encontrei uma aqui, que isso aqui é porque isso aqui pra mim é gente insatisfeita de disputar com o terceiro e quarto piloto. Fica vendo isso aqui, Johnny. Opinião aqui, a sugestão. Criarem 2 grids separados. Grid 1, grid 2, onde correm apenas pilotos 1 e 2 no grid 1 e pilotos 3 e 4 no grid 2. Né? E Como é que é, galera? a opinião aqui foi criarem 2 grids separados. Grid 1 e grid 2. No grid 1 correm, tipo, no sábado, pilotos 1 e 2. E no grid 2 correm no domingo pilotos 3 e 4. Ok. Estão esquecendo de algumas coisas aí, mas beleza. Pode seguir, depois a gente conversa. Estão totalmente esquecendo de alguma. E é isso aqui. Essa aqui foi a ideia. E voltar Red Bull e Ferrari. Claro, gente, se voltar Red Bull e Ferrari é porque deu 40 pilotos, entendeu? Se não der 40 pilotos, que a gente... Eu sou a favor. É. Voltar Ferrari e Red Bull. Isso. Não pelos carros em si, mas para completar o grid, porque grid com 18 pilotos cada corrida, sem contar os que faltam, ou podem faltar, dependendo dos que baterem na corrida, ficarem fora, já o grid a corrida fica bem enxuta. E fica xoxa, dependendo da corrida, né? Quer dizer, a gente não teve corrida ruim nessa temporada, né? Graças a Deus. Tivemos corrida muito disputadas, independente da quantidade de carros. Mas, cara, a emoção se dá quando tem todo mundo pisando fundo e se divertindo lá no grid, cara. Então, assim, é legal que a gente largue com 20. Mas é aquela história. A gente vai selecionar esses caras. Né? Somos nós. Independente da gente acabar errando ou não, a gente não vai fazer mais ficha de inscrição, assim, para o pessoal vir a qualquer custo e aí já deu muito problema isso, a gente cansou disso. Então, vamos nisso. Eu já achei esse negócio de criar 2 grid aqui, já achei que não... Não. Ok, sugestão, beleza. Mas o formato que hoje ocorre de 2 dias tem um porquê. Se você for completar mais algo, depois eu falo, entendeu? Não, pode falar, é a sua deixa. Pode. Tem um porquê. Nós temos corridas hoje em 2 dias, justamente para facilitar o pessoal que precisa, vou dizer esse termo, precisa se ausentar em um dos dias. Por exemplo, se o piloto ele não pode correr no sábado, ele tem a oportunidade de correr no domingo e vice-versa. Não só isso. Nós temos 4 pilotos por equipe justamente para poder ter a possibilidade desse rotacionamento. Porque se fosse, que nem antigamente eram equipes com 2 pilotos, era muito complicado do pessoal poder fazer essa inversão. Entendeu? Não estou dizendo que esse foi o motivo que criou-se isso. Foi um dos parâmetros que foi levado em consideração para tentar contornar esse tipo de problema. E evitarmos, com isso, ter a ausência de pilotos nas corridas. Então o piloto, se ele tiver um compromisso no sábado, ele tem a oportunidade de correr no domingo, ou vice-versa. Aí cabe ele apenas alinhar com a equipe que ele está. Vou precisar correr no domingo, porque no sábado eu vou ter um compromisso, não sei o quê. A mesma coisa vale para o contrário. Vou correr no sábado, tudo bem se correr no sábado, porque domingo eu vou ter um almoço familiar, vou ter um evento, vou ter... que seja, entendeu? Então, assim... A proposta hoje, ela se dá dessa forma porque lá atrás tivemos vários acontecimentos que fizeram com que pudéssemos tomar essas medidas para que pudéssemos contornar essas ausências e não prejudicar ao mesmo tempo os pilotos e as equipes, entendeu? Exato. Então, assim, dentro do que a gente sempre exigiu, que é o comprometimento de cada piloto. Mas também entendendo que podem haver imprevistos e podem haver situações em que o piloto precise se ausentar. Entendeu? Eu sei que situações podem acontecer no dia a dia que
obriguem o piloto a não poder correr naquele dia ou no final de semana em situações mais extremas, né? Como já aconteceu em algumas situações, seja ela qual for. E então, assim, é pensado para atender esses parâmetros, tanto do piloto quanto para a organizadora, que no caso, o Galera F1. Perfeito. Alocações muito mais do que bem colocadas aqui nesse sentido, e é por isso que a gente faz isso daí. Tudo bem, a sugestão colocada será debatida, mesmo que a gente, eu e o Johnny Roberts aqui vemos de outra maneira. Porque Não é de outra maneira, Gardner, é assim, é entender a sugestão que foi colocada e ver o que pode ser realizada dentro do que nós organizamos hoje. é isso. Dentro do que nós organizamos hoje, tem um propósito do fato de termos 2 corridas por fim de semana. Nós mesmos, entre os administradores, já cogitamos isso lá atrás, em colocar um grid no domingo, um grid no sábado. Primeiro que, para a organização do campeonato, fica muito difícil. É um grid a mais que precisa tomar conta, ao invés de um grid num todo, de forma única. Seriam 2 equipes para a organização tomar conta, entendeu? Então é mais trabalho, mas não é esse o problema ou o fato de não entendermos nesse momento de colocarmos dessa forma. Mas a proposta de nós termos 2 corridas, sim, na questão de, como eu falei antes, beneficiar os pilotos e a organização para que não hajam ausências, né? Porque você imagine só, Gardner, o cara tá lá no grid 1, que é no sábado. Tô dando esse exemplo bem hipotético. O cara tá no grid 1 no sábado. Ah, eu não posso correr no sábado. O que vai fazer? Vai correr no grid 2? Não, já está estabelecido. Se o grid 2 já tiver sido estabelecido, não corre também. Sim, é um exemplo bem chulo que eu tô colocando aqui, mas que poderia acontecer. Plausível. Entendeu? É. Exatamente. Então, por essa razão que eu acho que nesse quesito aí não caberia por enquanto, né? Por esse quesito não caberia. A gente não sabe futuramente o que pode acontecer, as mudanças que podem vir ou não. Então eu não vou dizer que nunca poderá ser feito. Lá na frente, talvez? Talvez. Mas por hora não cabe por essas razões. Exatamente. Vamos ver outra aqui então, ó. Voltar a realizar o Galera F1 com 40 pilotos, é o que a gente quer. Não, a gente quer. Ali foi uma questão de. A gente também depende, galera, do pessoal se inscrever com o tempo hábil. A gente tem um cronograma que precisa ser seguido, e quando esse cronograma não é seguido, a gente não pode simplesmente abrir uma exceção e comprometer toda uma temporada por conta como minha mãe fala, por conta do beleza que chegou atrasado na hora da inscrição, entendeu? Então, assim, por essa razão que nessa temporada a gente ficou com pilotos a menos. A gente ficou com muita gente querendo entrar depois, mas que aí, por critérios que a gente usa no regulamento, para que novos pilotos entrem na categoria, a gente tomou um certo cuidado nessa parte. Mas a partir dessa temporada agora, os pilotos serão convocados, né? Os pilotos serão convocados. Agora também a galera precisa se atentar aí e responder com o tempo hábil para a gente poder montar o grid. E acho que piloto aqui não vai faltar, tá, Gardner? É só questão mesmo de alinhar certinho as datas, o cronograma de inscrição lá pro pessoal. Inscrição que a gente fala é o convite que a gente vai fazer com os pilotos, né? O piloto que será convidado a participar e tudo mais. E ver se ele também coopera e quer entrar, porque às vezes a gente convida gente que não tem condição de entrar. E acontece também. Enfim, e outra. A gente tá falando aqui coisas que ainda não foram definidas na nossa reunião extraordinária. Então tem muita coisa que a gente tá citando aqui por cima que já foi falado ou mencionado a respeito. A gente já teve uma reunião primeira que não foi cravado nada. O Gardena falou isso na semana passada, no Papo de Grid, né? E assim, não tá nem certo de temporada, essa é a verdade. Nem a temporada está certa. Então a gente ainda vai ter uma reunião, vai conversar, esperar um pouquinho esse período de festas, né? Para poder ver o que vai ser decidido para o ano que vem. Tá tudo em aberto, Gardena. Tudo em aberto, por isso que a gente tá vendo aqui essas sugestões e conversando sobre elas aqui. E esse foi o real motivo, né?
atrás de sugestões, mas as sugestões que possam agregar, né, dentro do propósito que a gente realiza aqui o Galera F1. Exatamente. Mas Nem. tudo com calma, tudo na hora certa, a gente vai devagar se vai longe, né, como diria os mais sábios. Com certeza. Outra opinião desse daqui que colocou, que falou de voltar os 40 pilotos é a punição para os pilotos que pedem punição sem cabimento. Como é que é? Punição para os Punição, pilotos? punição para os pilotos que pedem punição sem cabimento. Aquele que a gente já fazia lá. Quer dizer, fazia, né? Na verdade, já teve esse tipo de punição lá atrás. Desculpa. Prende o cachorro aí, Dana. Já teve esse tipo de punição lá atrás. Por alguma razão lá, decidida em uma das temporadas, isso foi removido, porque teve mudança na questão do envio de vídeo. Exato. Então isso foi meio que retirado por isso, tá? Mas é uma punição que pode sim ser considerada lá pra frente, sim. Tá? Oh, É uma punição que não precisa ser descartada essa ideia, tá? Na minha humilde opinião. é. Mas vai depender de como que vai ficar a comissão também, se realmente vai acontecer tudo aí, porque isso também está na pauta de como que vai ficar a questão da comissão. Porque quem decidiria tecnicamente se o vídeo é besta ou se ele não é, é a comissão, não é a gente especificamente. A comissão olha, verifica se aquele. Putz, isso aqui é uma porcaria. Então dá punição pra quem mandou. Pô, daí a comissão pode fazer isso. Não precisa ter isso tecnicamente não precisa nem estar no regulamento. Se a comissão achar que deve mandar. Mas conforme o João Roberto já colocou aqui, isso ainda também estará na pauta para ser alocado e discutido, tá? Tivemos aqui uma crítica. Uma crítica não, um elogio também, né? Aqui, ó, gostaria que o Fórmula 1 continuasse assim. Pra mim não precisa mudar. Só isso. Tá ótimo. Agradecemos. Mas peraí, falou do Fórmula 1 ou do formato do campeonato? Agora, gostaria que o Galera F1 continue assim. Pra mim não precisa mudar. Então, falou no geral. Beleza. O nariz quer atacar justo agora, que saco. Vamos lá, gente. Agora eu vou ler os textão aqui. Ó, teve uma aqui que falou assim, ó. Na minha opinião, o que deu certo? O lastro e o ID de pilotos. Ok, né? Pontuação até o último colocado, exceto quem correr. Olha lá, ó. Esse negócio de inteligência artificial vai ser debatido. A gente já colocou algumas coisas que a gente pretende colocar caso tenha campeonato. Então fique de olho que esse negócio de inteligência artificial a gente vai acabar modificando. Mas é um negócio que é aquela coisa, para não ter mimimi. Primeira corrida com desempenho igual, sugestões. Piloto correndo com IA serem desclassificados. Estipular uma quantidade máxima de voltas com IA, por exemplo, 2. É difícil, né, João? A gente coordenar, né, cara? Quem tá correndo com IA e quanto tempo de volta. Quem coordena isso, cara? Olha, eu não sei se eu falo o que eu tenho que falar aqui, se eu meço as palavras, eu rasgo o verbo aqui, Gardena. Tô na minha dúvida aqui. João, você sabe que aqui a gente não trabalha com meio termo, não. Ou a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Ai, que susto. Então tá, cara, eu vou falar o seguinte. Eu vou externar uma coisa aqui que eu não queria falar aqui, mas eu vou ter que falar para não ficar no muro, tá, Gardena? Tá. E eu espero que os administradores entendam o recado, tá? Na minha opinião, os administradores precisam consumir mais o produto que eles próprios criam. Isso eu já falei, tá? Assistir às transmissões, acompanhar o que está ocorrendo no grupo, acompanhar os resultados das corridas de uma forma mais próxima, vamos dizer assim. Isso faz com que esse tipo de coisa não passe despercebido, tá? Por quê? Vou dar o exemplo de mim mesmo, tá? Eu tenho o hábito de assistir às corridas que eu transmito. Mas o assistir não é pra, será que a minha voz ficou bonita? Não, não é isso.
Primeiro, eu vejo minhas corridas para ver se o áudio ficou legal na transmissão, se as transições, se os vídeos, se todo o conteúdo foi passado de uma forma clara em termos de qualidade de áudio, qualidade de vídeo, a qualidade de vídeo da transmissão, o volume de transmissão, tudo isso a cada transmissão que eu faço dou uma repassada nisso. É coisa minha, tá, Gardena? É coisa minha na busca sempre de melhorar o conteúdo, tá? Isso faz com que eu não vou, assim, no meu caso, não muda muita coisa porque eu acompanho a corrida na íntegra. Então eu sei o que aconteceu na corrida. Entendeu? Eu sei. Posso não decorar em mínimos de detalhes, né? Até porque eu faço mais de uma transmissão, às vezes no dia. Mas eu, como acompanho a corrida na íntegra, eu sei o que pode ter havido, sei o resultado, por que que fulano de tal chegou em terceiro, por que que fulano de tal não chegou na primeira posição e ficou lá no fundo do pelotão. Esse contexto é que precisa ser acompanhado mais de perto, que faz com que, quando tem esse tipo de situação da IA, não passe despercebido. Nós temos o recurso do piloto poder mandar o vídeo para a comissão falando, ou acusando, ou né, mostrando qual piloto que estava fazendo esse tipo de recurso. Ok, mas só isso não é o suficiente. Porque o trabalho não é do piloto lá, é também, mas não é obrigatoriedade exclusiva do piloto. É principalmente dos administradores. É isso. Justamente pensando nisso, foi que uma pré-reunião estabeleceu a liberação de inteligência artificial com condições de que, porque é o seguinte, o nível já é de 40. Até um quarto piloto consegue dar a volta numa IA de nível 40. Até um quarto piloto consegue fazer isso normalmente. Tá? Não vem dizer que não, que dá sim. Então, o que a gente procurou? A princípio, a gente estipula que os 3 últimos que chegarem na prova, estes não pontuam. Para dar uma margem de segurança, caso alguém fique na IA e não volte mais, independente do motivo, essa IA sempre vai estar por último. Não pontua de qualquer maneira. E não precisa ser nem desclassificado, porque é o seguinte, pô, gente, vocês entrarem em incidente com inteligência artificial, é muita sacanagem vocês se embrenharem com inteligência artificial, né? No nível 40, você coloca do lado do carro, o carro te dá espaço. Então, assim, não tem muita desculpa, sabe? É mais nesse sentido. Eu ainda colocaria no 30. No 30? Pode falar, mas é perigoso. Não. É pro cara não ter aquela brilhante ideia de dar o pause. Aí daqui a pouco ele, ficou muito para trás, né? Vou pegar o carro de novo. Aí vai lá, começa a ultrapassar todo mundo, dá o start de novo. E fica nesse vai e vem, né, no grid. Porque a gente já tivemos bastante gente que faz isso, cara. E a gente sabe que isso ocorre por aí. Então, porque às vezes o que o cara faz? Eu não consigo fazer essa curva direito, cara. Então aí a inteligência artificial faz pra mim, eu pauso, ela faz, né? Então assim, o nível 40 até o 30 é uma coisa que a gente tá estudando pra fazer. Então, vamos trabalhar nesse esquema na reunião extraordinária também, tá? Mesmo se o piloto ficar no fundo e passar muito tempo de IA, vai marcar ponto. Então, é isso que a gente está evitando. Não vai marcar ponto mais. E o legal é que todos queiram correr e não só cumprir tabela. Caso a equipe envie mais de um vídeo para avaliação, desclassificar somente o piloto e não a equipe toda. Que não, a gente acabou desclassificando a equipe toda nessa brincadeira aí. Mas a gente vai, realmente, o intuito é desclassificar o piloto que mandar mais de um vídeo, tá? Desempenho igual na última, outra opinião aqui, Desempenho igual na última etapa. Porque se a briga estiver por poucos pontos, quem tiver o melhor carro prevalece e com desempenho igual, quem vai fazer a diferença na verdade será o piloto. Legal. O piloto que faltar 2 corridas ser substituído por quem realmente está comprometido com o campeonato.
Sinceramente, alguns pilotos que correm nem deveriam estar correndo por não se comprometer com a liga. E outros, por exemplo, nossa, não vou nem falar, ou já falo, né? Que só queria melhorar a liga. Tem um nome aqui, né? Tem uma gamer tag aqui conhecida aqui, eu não vou falar agora, que só queria a melhor liga, mesmo que em forma de reclamação, foi expulso. Sobre os pilotos, seu... Agora isso aqui pode ler. Sobre pilotos, seu Renato Outsider e Salenfrida para primeiro piloto. Tudo bem. É bem passível disso. Essa foi uma resposta. Outra resposta, vamos ver aqui. Primeiramente, agradecer o campeonato que vocês disponibilizam e organizam gratuitamente durante todos esses anos. Quem está aqui desde as antigas sabe que não é fácil. Então, eu agradeço sempre a oportunidade. Creio que quanto mais simples, mais fácil para todo mundo, inclusive para vocês administradores, que depois irão fazer cálculos, análises, etc., né? Então, o que tiver de ser mais fácil, objetivo e simples de entender, ficará bom para todo mundo. Olha só, esse cara está entendendo o que a gente está fazendo, ou procurando fazer. Ele continua. Colocar todos os carros / equipes de volta seria ótimo, porque para terceiro e quarto pilotos conseguirem bons resultados com lastro, às vezes só com Red Bull e Ferrari, ou seja, com carros mais rápidos mesmo. Outra aqui, pontuação para... ele continua, pontuação para todos que terminarem a corrida foi uma novidade boa, então deveria manter ou colocar pontuação até P17 ou P15, que é o próprio Jody Roberts acabou colocando aqui, colocando no grupo de administração também, né? Como sugerido no Papo de Grid, né? Olha lá, ó. No mais, gosto da maneira que o campeonato é organizado. Agradecemos. Outra aqui, o piloto começa. Sistema de um vídeo por GP para incidente é inviável. Ah lá, ó. Aquilo que a gente comentou, João Roberto, semana passada. Tendo em vista que se corre em duplas. Se a dupla tiver a infelicidade de se envolverem em incidentes no mesmo GP, como fica? Entendeu, João? Não, repita, quer que eu leia? Por favor. Ó, sistema de um vídeo por GP para incidente é inviável, segundo a opinião desse cara aqui. Daí ele pergunta, tendo em vista que se corre em duplas, se a dupla tiver a infelicidade de se envolverem em incidentes no mesmo GP, como fica? Fica uma infelicidade mesmo. Eu sou um pouquinho diferente da opinião aí, tá, Gadena? Eu também. Eu acho que assim, cara, não é bem assim a questão de, infelizmente vai ficar assim, não. Cara, pode acontecer. São situações que podem acontecer, São entendeu? infortúnios. É aquela situação. Vou dar um exemplo também bem chulo aqui, mas só para ilustrar, né? Você tá disputando posição e em duas situações você toma uma pancada ali, é tirado da pista. Aí você vai escolher qual foi a pior? Ou qual é a mais vantajosa a respeito de pontuação? Como é que fica nesse caso, né? É nisso que eu me refiro. Então, assim, eu penso um pouquinho também conforme a sugestão aí, entendeu? Eu acho que essa questão de uma punição por equipe... vai melhorar o trabalho da comissão. Eu tô pouco lixando pra comissão, cara. Se tiver vídeo pra fazer, ok. Aí entra aquela sugestão lá no começo. Se o cara mandou um vídeo nada a ver, achando que tá se achando a última bolacha do pacote e acha que vai ganhar puniçãozinha pra equipe adversária porque ele acha que foi prejudicado, entra naquela seara também de poder considerar uma puniçãozinha pra esse cara que acha que tá acima de todos, né? Então, eu sou meio que contra essa questão só de um vídeo. E eu já sou a favor, que um vídeo só... Não, Gadena, porque aí você não vai estar ajudando quem realmente está sendo prejudicado. Você está ajudando quem
pratica a má fé em relação aos incidentes. Ou seja, você Entendi. está permitindo que o cara... eu posso bater 3, 4 vezes que o cara só vai poder mandar uma mesmo? Isso pode aumentar a questão de Não vai imprudência. aumentar, vai, galera. O que eu vou falar mais uma coisa que ficou entre nós. O que deixou mais bravos os administradores foi algumas atitudes maliciosas em relação aos pilotos, que é o que eu sempre brinco e eu falo que é o fator humano. E na maioria das decisões isso não está sendo considerado. Está sendo considerado só, vamos nos livrar de trabalho. Uhum. Fica para avaliação, só isso. Beleza. Vamos lá. Continuando, esse piloto ainda acrescenta: sistema de punição por incidente deve ser melhor avaliado. Ele continua também: não tem sentido punir avaliando a posição em que isso ocorreu. Tem sim. É mais um dos casos do porquê isso foi imposto no campeonato. Isso aí, sabe o que acontece, Gardena? Posso estar até errado, eu vou dar o benefício da dúvida e a possibilidade de estar equivocado, porque nosso regulamento não é o mais perfeito do mundo, não. Não tá? é mesmo? Mas, cara, isso aí é muito cara que tá acostumado em outros campeonatos só tomar punição pela punição do regulamento. Seja ela grave, média, basiquinha, leve, né? Depende da nomenclatura que a liga usa. Chega no Galera F1, além da punição, ela tem um peso de pontos. De acordo com a posição. E se o cara tá brigando lá na frente, é porque o cara vai tomar punição grave, aí perde bastante pontos. Sinto muito, meu amigo. A obrigação sua é tomar o máximo de cuidado possível. Isso. Está exímio de toques? Não. Porque eu sempre falo isso, cara. São decisões tomadas ali no instante em frações de segundos. E muita coisa está em jogo. A sua condução, a condução do cara que está disputando com você, isso de forma física. Aí vem lag, teleporte, o jogo não tem uma física perfeita. Não tem mesmo? Você pode não tocar no carro, mas pro jogo já teve um toque e o carro sai rodando por um lado que normalmente não aconteceria na vida real. Entendeu? Então tudo isso são fatores e são decisões que o piloto faz. Aí o que acontece? Vou dar um exemplo também show. Tô tudo ilustrando aqui para depois não ficar dúvida, tá? Muitos pilotos têm aquela... Olha, rapaz, onde foi que eu vi isso aqui? Foi numa corrida que eu transmiti no sábado. Muitos pilotos, não vou dizer todos, mas muitos pilotos, principalmente aqueles mais competitivos, né? Tem aquele velho hábito de ver o carro, quando tá lado a lado, aquela espalhada. Existe aquela espalhada para se defender, ok? Agora, aquela espalhada que é pra jogar o cara para fora. Aí o que o cara faz? Na malícia, ele vai fazer um pouquinho além dessa possibilidade para gerar essa dúvida. Não foi nada exagerado. Não foi nada além do que a regra permite. E na verdade o cara queria evitar que o cara passasse. Também não é para deixar o cara passar, óbvio. Mas a ponto de você chegar empurrando a pista toda para ele ali do lado, que a curva está sendo feita, e ele vai empurrando até o piloto sair da pista. Aí acontece de se tocarem, ou bater, ou seja, uma catástrofe acontece. O cara, desculpa, ele tem que ser penalizado. O culpado tem que ser penalizado. Sim. Entendeu? E se estiver disputando numa posição que pode resultar num resultado espetacular para a equipe, no Galera F1 tem a pontuação como, né, prejuízo ali em termos do campeonato. E é justamente para o cara pensar duas vezes na hora de disputar a posição. E aí, Gardena, isso foi decidido ontem, na temporada passada? Não. Históricos de
temporadas anteriores em que a gente foi adaptando, foi colocado como uma sugestão, propõe, e não adiantou. Precisou ser tomadas medidas até para que a comissão não fosse injusta. Por isso que se pede para o cara gravar um vídeo de defesa, o cara gravar o vídeo do incidente, para que a comissão ela tenha a máxima assertividade na hora de tomar decisão. E o cara que causou o incidente só vai ter a puniçãozinha da leve, básica, que antigamente era só punição que suspendia o cara da corrida? Não. Aí teve a questão dos pontos serem perdidos. Que aí sim começou a doer nas equipes. Que aí o coleguinha lá da equipe vai cobrar o maluco. Ô, fulano, para de bater, brother. Tá prejudicando a equipe. Exatamente. É isso. Não, mas é isso mesmo. A gente organizamos nesse formato justamente para minimizar esse tipo de coisa. Tô falando o que e os porquês. Certo. Né? Exatamente. E assim, teve sugestão aí que já é boa, que vai ser levado pra comissão. 2 aí que a gente comentou aqui que é bom pra levar lá pra reuniãozinha lá nossa depois, tá? Vai ser levado. Agora, as que tem muitas sugestões que passaram aí que é o pessoal que ou às vezes tá novo no campeonato, chegou há pouco tempo, não sabe desse histórico todo, né? E às vezes tá acostumado com outros campeonatos de fora. Então a gente por isso que tô fazendo questão de explicar o porquê, porque não foi da noite pro dia essas decisões, galera. Uhum. É claro. Não foram da noite pro dia. Não foram de jeito nenhum, foram de campeonato a campeonato. Rapaz, ixi. Continuando ainda esse mesmo piloto aqui, eu coloco, deveria se zerar os pontos de quem fez besteira, mas deixar os participantes correrem todo o campeonato. Ele continua, outro tópico dele aqui. Regras são regras, independente de quem as aplica. Se algo não está no regulamento, não deveria ser aplicado apenas por vontade dos administradores. Ciente de que isso visa melhorar o campo, deixo minhas opiniões registradas, obrigado. Então é o seguinte, ó, a gente quis... Eu tenho uma opinião da seguinte maneira, a gente quis minimizar o regulamento, porque independente dele ter 2 folhas ou 20 folhas, ninguém lê. Ou se lê, não entende, ou se lê, leva debaixo do braço para enfiar na cara dos administradores que os administradores estão sempre errados. Tá? A gente já viu muito disso desde 2018, quando no começo a gente tinha uma folha só de regulamento. E chegamos numa época onde tinham 17. E a gente sempre ia, e a cada campeonato a gente ia aumentando um tópico, porque a gente ia verificando um problema e trazendo uma pré-solução, verificando um problema, pré-solução. A gente ia chegar num momento onde a gente não tem solução para tudo. Então o que a gente fez? O campeonato tem organização? Tem. Então a administração decide o que for melhor para aquele tipo de ocorrência. Mas o João, e eu não tenho como discordar do João. Eu não tenho. Eu também coloco aqui em xeque até algumas coisas. E é por isso que a gente fica se questionando se vai ter mesmo campeonato ano que vem ou não. Porque os próprios administradores têm que acompanhar mais a fundo certas coisas para tomarem as melhores decisões em benefício do campeonato. Não é de um piloto ou outro, não é de uma equipe ou outra. É do campeonato no geral. O conforto deve ser para todos. E não para não para a administração e não só para os pilotos. Obviamente, nós como organizadores fazemos isso aqui de graça, disponibilizamos tempo, investimento pessoal, disponibilizamos cancelamento de compromissos para estar com vocês, para vocês e por vocês. Então, assim, a gente não pode depositar esperança em ninguém, sabe? Não é justo. Mas a gente espera que vocês corroborem com isso. Da mesma maneira que vocês também estão tirando um tempo de vocês aí, às vezes sacrificando certas coisas para estar disputando o campeonato aqui, bem organizado, gratuito e tal.
Então, assim, tem que ter um balanço entre as duas partes. Entre o que a gente bola de regulamento para fomentar melhor equilíbrio para o campeonato e também o que não está no regulamento que a gente toma a decisão para poder beneficiar vocês. E vocês se entenderem com os seus colegas de equipe, com os seus amiguinhos em pista, mesmo sendo de outra equipe, e nós com a administração. Existe um trabalho que tem que ter aí os seus... as pernas da mesa tem que estar bem alocadas pra gente poder fazer o negócio virar, entendeu? Bom, dei aqui a minha visão só. Pensa assim, Garena. Se fosse porque o pessoal não lesse, remédio não teria bula. Com certeza. Primeiro ponto, certo? Só que eu penso assim, cara, e a gente já foi cobrado também, inclusive nessa temporada disso, tá? E esse aí que foi citado é mais um que falou sobre a questão. Eu até entendo o fato de o pessoal às vezes ficar meio brabo, porque se dá o trabalho de fazer um regulamento mais completo possível e o pessoal não dá o devido valor, tá? Só que ao mesmo tempo, é uma coisa que eu sempre bati na tecla. O regulamento é a nossa garantia. Porém, eu não sou contra, muito pelo contrário, sou a favor de termos como Minerva, vamos dizer assim, a questão das decisões feitas pela administração, como hoje acontece. Só que ela, na minha opinião, ela precisaria ser feita em caráter de extrema exceção ou situações em que, por alguma razão, fugiu do ambiente que a gente tem por padrão ali no campeonato. Uma coisa fora da caixinha mesmo. Que aí entra a questão, os administradores tomarão as decisões que forem pertinentes e julgarão a punição, ou a decisão, ou a correção, enfim, o que fosse necessário. Só que não pode deixar as informações básicas fora do regulamento. Eu entendo que a questão do regulamento, o pessoal às vezes não vai ler, porque é um regulamento extenso, colocando aspas mesmo, extenso, porque o último regulamento grande que a gente teve tinha 12 páginas, né, Garena? Salvo engano. Não, teve 17. 17. Cara, 17. Você lê muito mais coisa no WhatsApp do que 17 páginas o dia inteiro. Exatamente. O dia inteiro, cara. E não é nem desculpa, mas é porque eu tô no celular. Você recebe o negócio no celular, tá? Segundo, se você não lê o regulamento, o problema é teu, brother. Você que tá por fora. Depois que quer questionar algo e não sabe nem o que tá sendo questionado. Eu defendo a questão do regulamento por essas razões. Porque se o fulano de tal chega... Ô, Gardena, pô, eu não consegui, o cara me prejudicou, não sei o que lá. Aí o Gardena simplesmente não precisa nem alterar a paciência e fala assim, meu amigo, tá no regulamento aqui, no capítulo X, YZ, tá lá, tá descrito que quando acontece esse tipo de situação, o piloto ele é isso, e acabou. Lá vai estar os direitos e os deveres dele. Eu sou a favor disso. Só que eu não sou o único administrador do grupo, entendeu? E eu sempre bato nessa tecla e falo da necessidade. Por quê? Se a ideia não é ter dor de cabeça, por que ausentar informação para dar voz pro cara chegar? Ô, Gardena, o que quer dizer isso aqui? Sendo que ele poderia ler no regulamento. Por mais que o cara não tivesse o hábito de ler, aí é um problema dele, mas a informação estaria disponível para ele. Porque o que eu ouço sempre o pessoal falando é: eu não quero ouvir os pilotos aqui. O piloto às vezes entra em contato com a gente com coisa que não precisa. Claro, não tem informação. Aí eu sou o primeiro a protestar sobre isso. Se o cara não tem informação, é óbvio que ele vai chegar no administrador e vai perguntar. Agora, se não quer que isso aconteça, ou às vezes não quer que... Quando é pertinente, claro, é importante que ele chegue nos administradores, mas quando é coisas que não precisaria, basta ter a informação no regulamento. Mas alguns administradores acham que isso é exagerado, então eu não sei o que eles querem. Simples assim, Gadão. É preciso realmente a gente
ver algo. Eu coloquei as duas situações, Sim, porque assim, cobra-se uma coisa, mas aí pra resolver o problema daquilo que tá sendo cobrado, não faz. E aí não quer que depois tenha essa cobrança. Então, o que queres? Essa é a dúvida. porque depois a gente acaba decidindo alguma coisa e a pessoa, não, mas por que, que a administração tem que botar o bedelho A no mesma meio? coisa, eu tô morrendo de sede. Ah, meu filho, pega um copo d'água. Ah, não quero água. Eu não quero água. Tô morrendo de sede, mas eu não quero água. Desculpa, não tem o que fazer. O que tem é água. Isso. É bem, assim, o exemplo é bem exagerado para poder ser o mais ilustrativo possível. Sim. Beleza, segue o baile. Outra aqui. Um outro piloto escreveu aqui, ó, sugestões para o campeonato. Piloto, de novo, né, sobre o IA, né, piloto que for pego em mais de uma volta inteira na IA será desclassificado da corrida, independente do motivo de ter botado na IA. Continua, outra linha. Duas ou mais faltas será convidado a se retirar do campeonato. Outra, piloto que abandona duas ou mais corridas no box por motivo fútil será convidado a se retirar do campeonato. Essa de falta, acho que ainda existe, não, Gardena? Salvo engano aqui. É, existe e Não não existe. existe. Existe e não existe. Eu tô Tudo bem olhando aqui que pra ver também, só pra não falar bobagem. tudo bem que a gente não alocou talvez a numeração de faltas. Aí, ó, esse é um detalhe importante. Uhum. Então isso deve ser levado em consideração. Pilotos que não interagem com sua equipe, a equipe pode comunicar à administração e substituir por outro piloto. Bom, gente, essa coisa da não interação, caras, vocês têm que se resolver. A gente coloca vocês numa Ó, equipe com não, 4 pilotos para vocês se resolverem. aí é uma mistura, Gardena, de um pouco de carência de alguns pilotos, Também acho. um pouco de ausência de alguns pilotos. Não vou também deixar esses caras de lado, porque tem sim algumas ausências. Tem cara que é difícil de conversar, é difícil de socializar, o que também não quer dizer que o cara seja uma pessoa ruim ou chata, muito pelo contrário, De jeito nenhum. entendeu? Tem pessoas que são ocupadas, trabalho durante o dia e à noite, às vezes tem compromissos, principalmente familiares, e não tem como responder com tempo hábil ali, tá? Ou responder quando conseguem tirar um tempinho ali. Então, assim, deve-se entender, ou tentar entender entre os pilotos, a situação de cada um deles. Eu acho que é tempo mais do que suficiente, Gardena, principalmente no nosso grupo aqui de pilotos. Pô, todo mundo sabe quais são os pilotos que participam e como funcionam, pô. Não é a primeira temporada desses pilotos Não aqui. é. Não é mesmo. E dá pra se ter uma noção de como que a pessoa é. Se ela é uma pessoa que é mais acessível, independente do motivo, tá? Mas entender também, aí assim, isso pra vida, tá, Garina? Às vezes falta empatia nas pessoas. É. Empatia, pra quem não sabe, é se colocar no lugar delas. Entendeu? Que é o quê? Pô, o cara não tá respondendo, pô, acho que ele deve estar ocupado, ou ele deve estar com algum compromisso, não pode responder, e assim por diante. Um exemplo, esse é só um exemplo, tá? Só um exemplo. Tem cara que é percepcionista, quer fazer, isso não sair do jeito que ele tá planejando ali, fica inquieto. Tem tudo isso aí, cara. E assim, resumindo, são pessoas de vários tipos diferentes. É achar um meio termo, e aí nada melhor do que o diálogo, tanto para o cara que está mais ausente, procurar ficar mais inteiro ali em relação ao grupo, quanto o cara que está mais agitado, entender que nem sempre ele pode ter o retorno na hora em que ele acha que tem que ter, porque as pessoas têm os afazeres dela. Ok. O E que tudo bem. precisa também, um outro ponto importante é, principalmente em situações de emergência ou de imprevistos, né? É os pilotos se predispor a comunicar na sua equipe. Não precisa ser amiguinho de amigo do peito. Não, cara. É uma coisa mais
mas a princípio respeitosa. Se houver ali um diálogo a mais, uma proximidade a mais, show de bola. A equipe se vira. Maravilha, exatamente. Mas, pô, o básico. O básico. Básico. É. Básico. Pô, se eu tô comprometido se eu tô comprometido em uma tarefa, o mínimo que eu tenho que fazer é prestar conta, ó, não vou poder fazer isso por causa disso, disso, disso. No dia eu não vou poder correr, trazendo para o nosso ambiente, né? Não vou poder correr porque eu tenho um compromisso. Será que poderiam substituir ou deixar eu correr numa outra data ou no outro dia, seja sábado ou domingo? Assim, é tentar buscar um meio termo. Eu sei que às vezes é complicado, mas vai chegar um momento em que alguém vai ter que ceder um pouquinho ali. Isso aí é questão de diálogo, gente. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Se querem dar nome aos bois, por exemplo, Motaus. Nem precisaria. Nem precisaria, mas a gente sabe. Nem precisaria. Né? O que vocês têm que fazer? Chamar os caras. Vocês estão no grupo já de pilotos, vocês conversam, chama eles, ó, como é que é o. Conversa entre vocês, ó, como é que é o ritmo de cada um de vida aqui e tal, né? Sem querer entrar na vida de ninguém. Como é que é o ritmo de vida de vocês aí? Como é que vocês estão? Né? Vocês se comunicam, tal, vocês conversam, ó, a gente que precisaria conversar bem aqui. Faz que nem outras equipes fizeram aí, ó, lista de presença da equipe, assim, ó, sábado, grande prêmio tal, quem que pode, disponibilidade da galera aqui. Pá, daí o pessoal vota, eu posso, não, eu não posso, talvez eu possa. Domingo, como é que é? Buscar esse tipo de coisa. A interação entre vocês dentro da equipe é responsabilidade de vocês. Se um cara tá dando trabalho na questão de impertinência, tá importunando, o cara tá sendo chato, o cara tá sendo mal criado, tá sendo diabólico, sei lá, alguma coisa que realmente extrapole o convívio. Aí sim, aí a gente intervém. Do contrário, caras, eu acho que todo mundo tem pelo no saco, dá pra todo mundo se entender aí, né, e coordenar isso dentro da própria equipe. Isso a gente já aloca vocês entre 4 pilotos justamente para isso, para facilitar o rolê de todos vocês. Vamos ver. Eu dei uma espiada aqui no regulamento, galera. Realmente não tem nada falando sobre a questão da falta, tá? A questão da falta. Entendi. É algo a ser amplamente discutido, porque a gente tinha 2 ou 3 faltas, o cara tava fora do campeonato já. 3 faltas tava fora do campeonato. Vamos ver aqui, ó. Esse piloto ainda que opinou essas coisas que a gente colocou em cima, continua, ó. Incidente entre 3 carros. Com um carro só prejudicando os outros 2 pilotos, punição grave e suspensão para outra corrida sem poder ser substituído por outro piloto da equipe. Entendeu? Entendi. Nós tivemos o incidente lá em Jeddah, né? Tivemos isso na Espanha também. Vários carros. Aí é o seguinte, cara. O piloto ele não pode ser responsável por uma sequência de incidentes ali na hora. Ele vai ser punido, claro. Causou uma batida que porventura causou outras batidas. Vai ser julgado por aquela. Qual começou? Por aquela. Exatamente, por aquela. Que nem aconteceu, acho que. Eu não vou lembrar dos nomes, tá? Mas um piloto da frente bateu no muro, que o piloto de trás não conseguiu desviar e bateu na traseira dele, e veio um outro cara lá atrás, que estava longe ainda, e bateu na traseira dos dois. Nossa. Meu, aí esse cara que estava bem atrás queria abrir punição. Primeiro, bandeira amarela agitada, o cara com o pé embaixo no acelerador. Desculpa, meu amigo. Você que bobeou e bateu. E bandeira amarela vem na hora na telinha da cara. É analisando friamente. Friamente. Agora, o cara lá, que nem o de trás bateu, o cara bateu no muro, ele não causou o acidente. Ele bateu no muro, ele não bateu no cara que bateu, ele bateu no muro. O cara que tava atrás, sinto muito. Fazer o quê? Cara? Quantas vezes acontece isso no real? Tudo bem que é virtual, diversão é diversão. Mas no real isso não acontece. O cara bateu no muro, o outro veio, chapuletou, porque o outro cara nem pede punição pro outro. Tem que fazer o quê? Incidente de prova, gente. Acabou.
Aconteceu na Espanha também, né, Johnny? Na largada da Espanha, um que se meteu no meio de dois lá, levou os dois pro Mas muro. ali o cara fechou todo mundo. Ali fechou todo mundo. Tá vendo que são situações. O cara fechou 2 carros. Só que também é o seguinte: nós tivemos aquela situação. Um pediu punição pro fulano e o outro pediu punição pro outro fulano. Totalmente fora, né? Então, assim, são situações. Esse que eu dei de exemplo de Jeddah, o cara bateu sozinho. O cara bateu sozinho. Ele bateu no muro e depois a galera de trás foi batendo, porque, cara, Jeddah, eu tô falando de Jeddah porque Jeddah são curvas cegas. Uhum. Só que nesse caso, acho que se eu não me engano, era o Fornazaro que tava atrás dele. Era o Wellington, né, que bateu e o Fornazaro que tava atrás. Se salvo engano aqui, peço desculpas. Tá. Cara, o Fornazaro tava tentando ultrapassar o carro da frente. Tava colado na traseira. Como que vai desviar? Tem que Eis a fazer, questão. cara. É. Agora, o Wellington quis causar isso? Óbvio que não. Claro que não. Tanto que nesse vídeo, claramente, ele errou a curva, distracionou e bateu no muro. Ele distracionou e bateu no muro. Ele errou sozinho. Sozinho. E infelizmente acabou levando. A pista é curta ali, ali naquele trecho. Exatamente. Já É aconteceu. muro do lado. Muro É do lado. igual o Mônaco. Igual o Mônaco. Já aconteceu de ter chumbo trocado entre a mesma equipe em Jeddah, um bateu no muro, o Ganso foi lá e chapuletou sem querer, o próprio companheiro de equipe sem querer, ué. Vai dar fazer punição, mesmo que fosse outro piloto ia mandar punição pro cara, o cara bateu, filho, acabou. É igual o safety car. Tem cara que já bateu no safety car. Vou dar punição pro safety car ou pro piloto que bateu nele? Virou Faz piada. sentido nenhum. Virou piada no grupo aquela vez lá, cara. O Então. cara bateu, o carro quebrou, bateu atrás do safety car. Parecia um Então. trator, né, cara? Foda, né? Tem mais aí, Gardena? Tem. Ó, tem mais dois aqui. Dois vídeos. Esse aqui é outro piloto mandando. Dois vídeos de incidentes, um por cada piloto no final de semana de corrida. Dois no sábado, dois no domingo. Não desclassificar toda a equipe caso seja enviado dois vídeos do mesmo piloto, por mais que sejam lances distintos. Sugiro anular os dois vídeos caso isso aconteça. É que aí são duas situações bem distintas, né? Por questões de regulamento também, né? Nós tínhamos uma ocasião em que a equipe não podia mandar dois vídeos, que era regulamento, né? E teria essa questão aí de caso enviasse dois vídeos, né? Desclassificar. Mas são situações diferentes, tá? A questão do vídeo, como a gente falou, isso vai ser alinhado com as equipes para ver a questão de quantidade, alinhar direitinho para ver o que vai ser definido, né? Conforme a próxima temporada se concretizar. E a outra questão é assim, ele colocou esse ponto, mas mais por conta do regulamento anterior, que acho que nem foi aplicado nesse último, salvo engano, mas devido ao ocorrido, talvez ele quis aproveitar e colocar como sugestão, né? Mas entra na questão da análise que a gente tem que fazer lá com os ADMs. Exatamente. Esse deu mais um. O piloto coloca aqui: zero tolerância de tempo. Todos dão pronto no horário, exceto problema com o narrador. Beleza. Outro ponto que ele coloca: briefing de presença não obrigatória, porém aberto. Bom, vamos lá. Vamos por partes, né? A parte mais simples, briefing. Cara, eu acho que uma coisa aí vai somar a outra. No seguinte sentido, vocês vão entender. O briefing é importante para que haja um alinhamento e, principalmente em caso de queda, a gente ter como falar com o piloto e ajudá-lo no que for necessário para ele voltar para o lobby. Aí vem a outra questão, foi outra pergunta. Pontualidade, concordo, sou super a favor, realmente, tá? Mas eu sou a favor numa condição que a gente sempre aplicou lá atrás. Nós abrimos o lobby 20 minutos antes da corrida começar. É tempo mais do que suficiente para o cara dar tempo de reiniciar o modem dele, reiniciar o videogame dele, testar o que for necessário, até se for o caso, dar uma voltinha na tomada de tempo.
Aconteceu Dá tempo de comigo. fazer tudo isso aí. Aconteceu comigo isso. Agora, ele entrou no lobby, tudo certinho, tá aguardando a entrada lá. Nesse intervalo, ele caiu. Aí eu sou a favor de esperar o cara voltar. Como já fizemos outras vezes. E, assim, em caso de situações extremas, o cara não conseguir, aí a gente start e aguarda aquele intervalinho de 5 minutos, 10 minutos, conforme alinhado. Nessas condições. Agora, o que não pode acontecer é o cara, sabendo que o lobby abre 20 minutos antes, ele se dá o luxo de entrar faltando 3 minutos antes para terminar o tempo de ele entrar no lobby. Aí o que que acontece? Uma série de imprevistos. A internet do cara não funciona, o Xbox dele não quer ligar, o Xbox do cara, ou o videogame do cara, que a gente usa outras plataformas, né? Tem uma atualização para executar, porque o beleza, vou usar o termo da minha mãe de novo, o beleza, ao invés de se adiantar, entrar dentro do horário que nós colocamos para dar tempo de fazer tudo isso, o cara atrasar tudo porque ele simplesmente não conseguiu ser pontual. Desculpa, cara. Onde foi que eu ouvi esse termo, cara? Ah, o Ricapa falou no último Papo de Grid. O seu tempo não é maior do que os outros. O tempo estipulado é pra todo mundo. Exatamente. Então, cara, e eu sou pontual, velho. Eu vou falar pra você, cara, que eu sou chato com horário, meu. Eu também. Eu fiquei quieto com horário, bicho. Então, assim, agora, tem cara que. O lobby vai abrir em 9h20. Dá tempo se eu demorar um pouquinho aqui, dá tempo pra eu chegar 10 para as 10. Pô, meu, aí você tá de sacanagem com todo mundo que tá lá, já pontualzinho, pronto pra começar a correr. Aí acontece os imprevistos, fica um desespero danado e depois o errado é a galera que não esperou. E a galera que não chama de volta, que se o cara entrou e caiu, né? Que Exatamente. é o que não vai Pô, acontecer mais. outra. Aproveitando esse gancho aí, Gardena, é outra coisa que eu não. Mano, eu não. Assim. É uma coisa que eu falo, não é possível, cara, não é possível. Isso eu vou falar o seguinte. Se você tá num campeonato, nosso campeonato aqui é crossplay, certo? Exatamente. Nós temos galera do Xbox, temos galera do PC e galera do PlayStation, ok? Vou dar 2 cenários aqui, tá, Gardena? 2 cenários que vai exatamente ilustrar. Se você... Vamos lá, eu tenho aqui a plataforma Xbox. Eu sou o único cara de Xbox no grid inteiro, cheio de cara de PlayStation, PC. Ok? Ok. Nesse caso, você realmente depende de alguém que te mande convite. Porque você não vai conseguir voltar pro lobby, ok? Ok. Agora, eu sou da plataforma Xbox. Tem mais meia dúzia de cara de Xbox no campeonato. Qual é a minha obrigação? Cara, adiciona esses caras como amigo. Por mais que eles não estejam correndo no mesmo dia, às vezes, mas se você tendo o cara da mesma plataforma que a sua, Muito mais fácil. pô, você vai ficar esperando convite, cara? Se adiante e entre no lobby pelo perfil da pessoa. E eu não estou julgando quem, por alguma razão, não esteja conseguindo logar. Isso pode acontecer em vários fatores. Pode ser a internet, pode ser o game, pode ser o console, pode ser o PC, enfim. Por uma Pode série ser de a outros fatores Nath. pode acontecer. Pode É. ser. A Nath eu não conheço. Não conheço a Nath. Você conhece? Tô zoando, tô zoando. Nath aberta, né, no Nath caso, ou aberta. moderada. Então, assim, por esses fatores, eu nem julgo, mas, cara, na maioria das vezes é comodismo da galera, velho. Ninguém me enviou convite ainda. Pô, cara, você vai ficar esperando cair a chuva no deserto? Não, meu amigo. Eu já. Por isso que eu coloquei os 2 cenários, tá, Karina? Sim. Uma coisa é o cara ser o único cara da plataforma que ele tem, que aí realmente não tem o que fazer, ele depende de um convite para poder entrar no lobby. Agora, se o cara tem outras pessoas que usam a mesma plataforma que ele, você vai ficar esperando o convite, meu amigo? Não, mano. Não, entra lá pelo. Primeira coisa, adiciona o cara como seu amigo. Seja ele da EA ou seja ele pela plataforma que você tem. Sim. Cara, isso é básico. Agora os caras ficam muito dependentes de convite, cara. Fica. Isso ajuda você a retornar no jogo mais cedo do que ficar dependendo de convite. Porque às vezes o cara, assim,
Minha visão, tá, Gadena? É obrigação a galera que organiza o campeonato, pelo menos, convidar a pessoa quando cai. Ok? Ok. Só que eu também não concordo o cara usar isso como muleta. De jeito nenhum. Você tá entendendo? Puta, O cara usar isso como muleta. quanta vez eu tava pilotando no eu caí. Eu vou me virar pra voltar, filho. Não vou esperando ninguém, não. Eu vou entrar pelo host, vou entrar por alguém que eu sei que tem conexão legal, minha plataforma, pá. Eu vou me Eu até virar. concordo que o jogo não tem ajudado também. Não Esse é tem. outro fator. Não tem ajudado, cara. Os pilotos têm caído muito, os servidores têm ficado muito instáveis. Então, assim, eu até entendo o cara mandar um chat lá na transmissão. Ô, manda um convite aí. Tranquilo, beleza. Agora, que nem aconteceu da outra vez, o cara entrar no Discord, meu amigo. Aí não, aí não. Ô, moleque, manda um convite aí. Ah, não, mano. Nossa senhora, aquele dia foi difícil, velho. Aquele dia foi. Quem tava comigo na transmissão, nem lembro quem tava comigo. Acho que era o Will, cara. O Will Everton. Nossa, e o Will não ficou putaço? O quê? Vai tomar no seu cu. Cara. Ficou acho que uns 5 minutos lá a transmissão em silêncio. Mas assim, cara, assim. Tem situações que requer realmente a necessidade do cara depender de outra pessoa pra fazer isso. Agora, tem situações que o cara pode se virar, mano. O cara fica naquele comodismo, ai, precisa de um convite. Tem cara que é fresco nisso, cara. Eu já vi outras ligas, o cara é ser fresco pra isso, cara. Isso, desculpa, mas tira a paciência, bicho. Tira, com certeza. Nossa senhora. Mas assim, mais uma vez, coloquei as duas situações bem diferentes para que você que está acompanhando aí a gente possa entender que eu não estou generalizando, eu estou apenas dando o exemplo nas situações diferentes. O cara, quando ele é único só na plataforma dele no campeonato, não tem o que fazer. Ele vai depender de convite. Entendeu? Aí a organizadora é obrigada. Ela tem como obrigação, na minha visão, tá? Mandar o convite para o cara poder voltar para a corrida. Beleza? Agora, você não é o único cara da plataforma. Tem mais 3, meia dúzia de pilotos que jogam na mesma plataforma que a sua, no campeonato, e tá correndo. Pô, a mínima obrigação sua é ter o cara como amigo na plataforma e no momento desse, você ir lá no perfil dele e entrar no jogo. Sim. Vai cair a mão? Não. De jeito nenhum. É isso, cara. Beleza. E a última opinião dele aqui, IA atrapalhou, punição grave. Já falamos aqui que esse negócio de IA não vai mais atrapalhar, porque a gente ou vai manter o 40 ou vai diminuir o nível para que ninguém tenha problema de ultrapassar e até quarto piloto fazer volta na inteligência artificial. Por isso e não dá a chance para ninguém que apertar a inteligência artificial e pedir pro carro terminar, né? E a gente vai também diminuir um pouco a questão da pontuação. A intenção é diminuir a pontuação, tipo, ir até a 15ª posição, 17ª no máximo, para que os últimos colocados, quer dizer, e se tiver, mas e se tiver? Hã? 15ª, não me vem aumentar para 17ª, não. É o que for, é o que a gente começou, mas eu acho que 15ª é bom também. E mas se não tiver 20 pilotos no grid, vai ser proporcional. Tá? Até o número que tiver lá. Entendeu? Não, então, mas se tiver a temporada, acho que vai ter os 40 pilotos, Gardena. Também acho. Se tiver a temporada, eu tenho fé nisso aí. Vai ter os 40 pilotos. E aí não tem que ficar mexendo nessa parte aí, não. É só a questão do número de pontos aí. E acho que para contabilidade vai facilitar também. Também. Tudo certo. E é isso. Eu acho que eu li todos, tá? Se não li... Algumas sugestões realmente foram consideráveis, outras a gente explicou o que e o porquê de não adotá-las no momento, tá? Não vou dizer que não poderíamos adotá-la futuramente, porque é cíclico, então tudo pode mudar, pode ter alterações, e aí a gente vai modificando conforme venha a ser pertinente. Exatamente. Então estão aqui todos os candangos, tal. Eu não vou falar o nome dos candangos, eu tô só com as respostas mesmo aqui. Todos os administradores irão entrar em contato com esse material que vai ser muito importante para a gente poder fazer reunião extraordinária e aí verificar o que é que faremos com tudo isso, todo esse apanhado. Enquanto isso,
Estamos curtindo nossas merecidas férias de campeonato, mas a gente vai deixar, mas a gente não vai deixar vocês na mão. Vamos estar entrando em contato, vamos estar organizando a nossa reunião e vamos formular o regulamento da melhor forma possível, se é que vai ter campeonato mesmo, tá? Fica aqui em aberto. Eu vou encerrar, viu, Johnny? Eu acho que não tem muito mais que a gente acrescentar, vai segurar o pessoal aí no Natal. As sugestões foram ditas aí, né? A gente acho que leu todas aí, comentamos bem por cima todas aí. Acho que até me estendi um pouco aqui, cara, mas... Mas tranquilo, Johnny. Era o que precisava ser falado, Sim. entendeu? Em relação a cada uma delas. Galera, comente. Os comentários a gente vai acompanhar aí, porque se você tiver outra sugestão diante do que a gente falou aqui, também é super bem-vindo. Pode colocar no comentário aí da transmissão. A gente vai ler depois sim e levar lá para os demais administradores. Belezura, é isso mesmo. Galera, queria agradecer vocês. Espero que vocês tenham aí passando um dia maravilhoso de Natal, nesse dia 25. Cultivem o melhor. O Natal não é só o nascimento de Jesus Christ, cara. É uma celebração da vida, tá? É uma união que a gente precisa fomentar não só com nossos familiares, mas com os amigos e com as pessoas menos afortunadas também. Nós fazemos parte de um todo e não estamos sozinhos nesse planeta e nem nesse universo, e vocês já estão vendo isso acontecer. Então vamos aproveitar esse momento para a gente poder cultivar o melhor do nosso e o melhor das pessoas que estão ao redor da gente, tá bom? Queria desejar mais uma vez um felicíssimo Natal e na semana que vem, mesmo bate o rolê. A gente vai fazer gravado o Papo de Grid para ser passado no dia 1º à noite, na quarta-feira, né? E vai ser o primeiro podcast Papo de Grid do ano, no dia 1º. Vai ser joia pra caramba. A gente vai tentar achar mais convidados pra gente trazer aqui, né? E o ano 2025 só promete muita coisa e a gente vai estar informando vocês de tudo. Não esqueçam de acessar o site do Vai Que Tô Te Vendo, a página do A Mil por Hora com o Rodrigo Matar, dentre outras coisas. Tem outros links aqui do Rally de Regularidade, do Rally São Paulo, que está aqui na descrição do vídeo, que eu sempre deixei aqui. Ajudem os parceiros, vejam lá. Informações sobre o Rally estão atualizadas lá embaixo, né? Vamos trazer novamente Laércio Barqueta aqui, vamos trazer o Arnaldo novamente, né, pra gente poder conversar. É Arnaldo, né? Agora esqueci o nome do rapaz, mas acho que é isso mesmo. Eu quer ver? Eu vou até escrever. É a idade, Gardena, é a idade. Não é Arnaldo, não. É Ademir ou AD500? Não lembro agora. Mas quase parecido. É quase parecido, mas vai voltar pra cá, tá? E dentre outros convidados super ilustres que a gente vai estar trazendo aqui, tá bom? Johnny, últimas considerações pra gente encerrar o barraco. Claro, Gardena, desejar um Feliz Natal a todo mundo aí. Muita saúde, muita prosperidade para todos. Possa ser comemorada essa data, ou, né, passada essa data com os familiares. Quem puder estar presente com seus familiares, né? Quem não puder, que seja abraçado com quem realmente é o motivo, né, dessa comemoração, como o Gardena falou, né, o real sentido da data, que é o Jesus Cristo, né, e que nesse momento que é um período de reflexão, né, Gardena, a gente reflete mais um pouco entre nós mesmos, entre o nosso ao redor, então que você possa aproveitar e se preparar, né, para esse ano novo que vem aí logo em seguida, 2025 que está chegando aí também, com talvez novas oportunidades, novas esperanças também, né? Planejamentos. Então é o momento de refletir e depois prosseguir para tentarmos aí projetar o próximo ano da melhor forma possível e sempre com muita saúde, né, Gardena? Que é o mais importante para a gente trazer aqui. Então, Feliz Natal para você que está acompanhando. Feliz Natal para o Gardena aqui, meu parceiro de sempre aqui. Não só do Papo, mas do Galera F1 e aos meus colegas e irmãos administradores. A gente é uma irmandade mesmo aqui. A gente pode não estar presente fisicamente, mas são pessoas que a gente às vezes conversa mais do que a gente, própria nossa família. E é verdade mesmo, converso mais com o pessoal do nosso grupo, com família. Então, são irmãos que a vida nos deu aí, então desejo tudo de bom aí para não só eles, como para você que está acompanhando a gente aí.
Muito bem, e encerrando aqui, eu vou deixar a plaquetinha nossa do... Aqui, né? Olha lá, ó. E curte o vídeo aí, ó. Dá uma curtida aí que vai subir flocos de neve na tela. Exatamente. Tá aqui, ó, o nosso Feliz Natal, o Papo de Grid, galera, F1, a gente retorna na semana que vem, eu vou colocar Feliz Ano Novo aqui, tá? Pra gente. Feliz Natal! Valeu, pessoal, deixe o like no vídeo aí, faça o favor de se inscrever e ativar o sininho pra vocês receberem notificações e claro, compartilhar. Compartilhe, porque tem gente que vai curtir o rolê aqui. Valeu? Gente, fiquem com Deus vocês, toda uma ótima semana aí. Johnny, complete. Galera F1. O canal da velocidade. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Hein? Valeu.